Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro marcado. Mais uma vez, nós aqui da FACOP conseguimos encontrar uma maneira de chegar até vocês. Bolamos esse encontro justamente para aproximar não só nós, professores, como todos os alunos, mas também a todos aqueles que não nos conhecem. Para você que já conhece a gente, seja muito bem-vindo. E para você que ainda não conhece, é um prazer em conhecê-lo. Não é mesmo, Viviane? Olá, bom dia, alunos, bom dia a todos vocês. Saudade, que bom conhecer gente nova também, né? Meu nome é professora Viviane, eu sou professora da FACOP de Cursos Livres, e hoje, assim como durante um bom período dessa pandemia, dessa quarentena, vamos estar juntos aqui, né, eu e Mário, para trazer informação, para a gente trocar também informações. Eu acho que vai ser muito gostoso receber vocês aqui em casa, né, Mário? Perfeito. Bom, vamos lá. O encontro marcado ele foi bolado para a gente trazer um pouco de informação, um pouco de conhecimento sobre esse universo da limpeza profissional, não só voltado às nossas casas. Nós gravamos alguns vídeos para vocês para reportar como a gente faz a limpeza, como um professor de limpeza profissional faz a limpeza na própria casa, mas pensando que todos esses métodos que a gente criou, eles podem ser utilizados não só nas nossas residências, mas também no seu ambiente de trabalho, sempre seguindo aquelas premissas que a gente vê realmente em sala de aula. Mais alguma coisa para completar, Viviane? Bem, eu só gostaria de desejar uma boa aula para vocês hoje e dizer que eu aguardo todo mundo na quinta-feira, tá bom? Bom encontro! Bom, vamos lá. Meu nome é Mário Guedes, eu sou biólogo, tem alguns que já me conhecem, boa tarde para quem está aí. Eu sou professor da FACOP e coordenador dos cursos livres, tá? Gostaria de pedir para vocês para que curtissem essa nossa transmissão, para que aproveitassem dos conteúdos que a gente tem disponível no Facebook, os conteúdos que a gente tem no YouTube, no Instagram. Então, tem várias informações sobre esse universo da limpeza profissional disponível para você. Aproveite, curta e segue a gente. Bom, a aula de hoje, o encontro marcado de hoje, a gente vai falar sobre equipamentos, produtos e equipamentos de proteção individual que a gente utiliza na limpeza das nossas residências e que eles podem ser utilizados também no nosso dia a dia, nos locais de trabalho. Então, fiquem com o vídeo, daqui a pouco eu vou estar assistindo com vocês e a gente retorna daqui a pouco. Até daqui a pouco. A aula de hoje a gente vai tratar sobre produtos, equipamentos e equipamentos de proteção individual. Não é porque a gente tem que estar em casa nesses períodos de tempo, é que a gente deixa e descuida da limpeza das nossas residências justamente nesse período. Então a gente vai tratar basicamente da limpeza profissional com produtos de uso doméstico, por exemplo, e com alguns outros equipamentos que a gente tem na nossa residência, e são os equipamentos e os produtos que eu utilizo na limpeza da minha residência, da minha casa, como vocês podem ver aqui. E a partir disso a gente vai desenvolvendo os conceitos em cima disso, perfeito? A primeira ideia que a gente tem que trabalhar é a ideia da limpeza sistêmica ou sistematizada. Que o que é? Partindo daquele pressuposto que a gente já conhece da limpeza seca, úmida e molhada, e da limpeza de reparação, conservação e profunda, a limpeza sistematizada ela é aquela limpeza trabalhada em dois aspectos. Sempre dentro da limpeza, com a remoção de sujidades mesmo, com a poeira, com os detritos que se acumulam na superfície, e a desinfecção, onde a gente vai eliminar todos os micro-organismos, ou a maioria dos micro-organismos das superfícies que podem causar algum tipo de doença para o ser humano ou para animais domésticos de maneira geral. A partir desse momento a gente começa a entender esse conceito de limpeza sistematizada. Porque assim, se a gente for pensar em limpeza profissional dentro das nossas casas, também pode ser feito? Pode com toda certeza, com os produtos que a gente tem na mão. Claro que existem produtos, existem equipamentos que não devem ser utilizados e outros mais indicados para esse tipo de limpeza. E não é porque a gente está em casa que a gente tem que deixar de lado a proteção individual, a nossa proteção e de todos aqueles que estão em volta da gente na hora de se realizar a limpeza. Então começamos com os equipamentos de proteção individual básicos que a gente utiliza na limpeza das nossas residências. Eu tenho aqui alguns separados. Bom, primeiro, luvas de proteção
Eu aqui na minha casa utilizo dois tipos de luvas, né? Ambas são para limpeza profissional, já com um punho um pouco maior. E a diferença delas é o seguinte, são luvas de látex, e a diferença delas é o seguinte, eu utilizo uma das cores, a amarela, para as áreas de banheiro, e a azul para o resto da casa, justamente para não haver a contaminação cruzada, não ter a contaminação do material ou das luvas que eu utilizo no meu banheiro, por exemplo, com a luva que eu vou limpar minha cozinha. Então eu não levo ou não trago os micro-organismos desses dois ambientes. Então vale a pena ter dois parzinhos de luva. Eles duram bastante tempo, desde que guardados e utilizados do jeito correto, né? Então sempre que eu finalizo a limpeza, eu higienizo essas luvas, deixo elas secarem bem e depois eu faço a guarda delas no meu DML, no meu armarinho ali onde eu guardo os produtos de limpeza. Além das luvas, é necessário lembrar que em algumas vezes a gente necessita dos óculos de proteção individual. Esse daqui é o meu óculos que eu tenho aqui na minha casa. Eu utilizo ele muitas vezes para limpezas de teto ou locais altos ou locais onde eu preciso borrifar produto para evitar que esse produto caia no meu olho. Então sim, eu utilizo o óculos de segurança para a limpeza da minha residência. E essa ideia ela pode ser utilizada tanto para a limpeza da sua residência quanto até no seu ambiente de trabalho. Luvas de cores diferentes para ambientes diferentes, banheiro e outras áreas, e óculos de proteção individual. Outra coisa que a gente precisa lembrar é nas roupas que a gente faz a limpeza doméstica. Não é só porque a gente está em casa que a gente pode utilizar um chinelo, um sapato aberto, alguma coisa nesse sentido para o produto possivelmente ter contato com nossos pés ou com as nossas mãos. Então as roupas são também importantes. O ideal é que você coloque uma calça comprida, de preferência, para proteger as suas pernas, e um sapato fechado, também para proteger os seus pés dos produtos que a gente utiliza. Proteção individual, de maneira geral, é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, pode colocar. E agora a gente vai começar a falar sobre materiais que eu tenho aqui na minha casa, que eu utilizo na limpeza da minha residência. Bom, primeira coisa, eu acredito que a gente vai pensar, são os panos. Tem diversos tipos de panos aqui diferentes. O paninho descartável, que eu utilizo em algumas superfícies. Eu tenho panos de microfibra em cores diferentes, em tamanhos diferentes. E eu também tenho meus panos que a gente chama dentro de casa de panos de chão, né? Então são os sacos alvejados. Eu tenho esse daqui e esse daqui também que é de algodão. Ele é um pouquinho mais grosso. Importante citar aqui nos panos que a gente pode utilizar na nossa residência são as cores também. No mesmo sentido das luvas, as cores determinam os locais onde eu utilizo esses panos. Tá? Então eu sempre utilizo o azul para o banheiro e o verde para as áreas normais da casa. Então eu tenho aqui os dois verdes também diferentes, que um eu utilizo para o piso e o outro eu utilizo para as superfícies, para móveis, para bancadas, para outras regiões que não o piso. Então eu tenho essa diferença entre os panos também, para evitar a contaminação cruzada que dentro da nossa residência pode existir. Por exemplo, a gente pode pensar em alguma pessoa que esteja doente, às vezes com algum vírus, com alguma bactéria que pode ser transmissível. A utilização de panos diferentes também, em locais diferentes, propicia uma baixa nessa possibilidade de contaminação do resto da família. Então, panos, a gente sempre tem os descartáveis, microfibras, que elas são muito mais absorventes, né? Elas são mais fáceis de lavar e têm uma maior durabilidade. E aqui vocês podem ver também os sacos alvejados de algodão. Eles são um pouco menos resistentes, mas às vezes para tarefas um pouco mais pesadas eles já são bem utilizáveis. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuando nos nossos equipamentos aqui, equipamentos e materiais de limpeza. Panos, ok. Esponjas, eu tenho uma variedade de esponjas diferentes aqui. Tem uma fibra branca, que a gente costuma utilizar essas fibras nos nossos ambientes laborais, né, onde a gente pratica a limpeza como forma de trabalho. Uma fibra branca é uma fibra bastante macia, que eu posso utilizar ela em diversas superfícies sem arranhar a superfície. Isso é extremamente importante você prestar atenção nisso. Professor, onde é que eu consigo uma fibra branca dessa para ter dentro da minha casa? Em alguns mercados, em algumas lojas especializadas de limpeza, a gente consegue encontrar esse tipo de fibra. Então eu tenho uma fibrinha branca, eu tenho uma esponja um pouquinho mais grossa, essa minha esponja aqui é um pouquinho diferente. Ela é feita de rede de pesca, mas é um produto reutilizável e reciclado.
mas ela é bem mais abrasiva, ela serve para eu tirar tipos de sujidade bem impregnadas na superfície. Então eu posso utilizar um detergente e fazer uma esfregação com um pouco mais de força. A ação mecânica disso daqui vai ser um pouco maior. Então, 2 tipos de esponjas diferentes. A coringa que a gente tem na nossa casa é a esponja dupla face, tá? Então, comum, onde a gente encontra em qualquer supermercado. Então, o lado menos abrasivo e o lado mais abrasivo. Questão importante junto com essa esponja. Posso utilizar a esponja que eu tenho na pia para lavar minha louça, para fazer a limpeza de casa? A resposta é não, não utilize. Tenha 2 esponjas diferentes. Uma só para limpeza e outra só para lavagem de louça. Importante salientar também, se você utiliza essa esponja em limpeza do banheiro, por exemplo, para esfregar o bacio do vaso sanitário, ou a cuba do banheiro, né, onde tem a torneira, utilize uma esponja diferente, né? Utilize uma esponja diferente na pia do banheiro e uma esponja diferente no resto da residência. Então faça essa diferenciação também. E aqui eu tenho uma esponja um pouquinho não conhecida, mas ela é uma esponja coberta com uma microfibra que ela serve para limpar telas, televisão, computador, até o aparelho celular também funciona. Não necessariamente ela necessita do uso de produtos de limpeza, mas como ela é bem macia, bem mais macia do que a fibra branca, ela tem menor possibilidade de estragar uma tela mais sensível, como uma televisão dessas novas, né, que elas são bem sensíveis também ao toque, ou às vezes até a própria fibra branca pode deixar manchado ou sujo. Então eu acabo utilizando esse tipo de esponja, que é encontrado facilmente em alguns mercados, para limpar a televisão, celulares e o meu próprio computador. Tranquilo? Esponjas diferentes. Bom, voltamos para um momentinho ao vivo, uma pequena pausa para esclarecer algumas coisas e algumas dúvidas. Primeiro, gostaria de agradecer muito a todo mundo que está assistindo, Michele, Maria Letícia, Ariane, Veraci, Marcela, Viviane, Mariana, Romano, um grande abraço. A Patrícia também, a Camila, a Ali Rocha, o Josemar e todo mundo que está aí junto com a gente no dia de hoje. Quero deixar bem claro que quinta-feira, ao meio-dia, estaremos aqui de novo esperando por todos vocês voltando. E nesses momentos que a gente tiver uma pausa no vídeo, eu gostaria de responder algumas perguntas e até solicitar para vocês que encaminhem algumas perguntas, encaminhem outros temas que a gente pode trabalhar. Se você está aí na tua casa com alguma dúvida sobre essa parte de limpeza, limpeza profissional, limpeza sistêmica, por gentileza, encaminhe uma mensagem para a gente. Você pode escrever no Facebook da Facop ou no e-mail que é dúvidas@facop.org.br para encaminhar uma pergunta para a gente. Perfeito? Ou uma sugestão, alguma coisa desse jeito. Dê o like aí e continuamos. Bom, primeira pergunta que a gente tem aqui é da Maria Letícia e ela coloca assim, que ela guarda, a gente falou um pouquinho sobre as luvas, sobre alguns equipamentos de limpeza profissional. E a Maria Letícia pergunta que ela guarda as luvas de limpeza de banheiros, que tem que ser uma separada, uma cor diferente, e uma luva para limpeza geral no mesmo local. Olha, o ideal, se possível, guarda elas em locais diferentes, tá? Se tiver um cantinho, às vezes, na sua cozinha ou um DML em algum local separado, guarda elas em locais diferentes, justamente para não haver contaminação cruzada. Se não é possível, o que a gente tem que fazer sempre, antes de terminar um processo de limpeza, é higienizar essas luvas, guardar as luvas sempre secas e higienizadas. Como é que eu posso fazer isso? O mesmo desinfetante que eu estiver utilizando, um desinfetante de uso geral, eu posso passar na superfície das luvas, deixar elas secarem bem, e aí sim fazer a guarda. Pode ser dentro de um plastiquinho, alguma coisa nesse sentido, só para separar elas mesmo e para não haver situações que você pode se confundir aí. Mais algumas dúvidas ainda para agora. João Velho, muito obrigado pela audiência que acabou de chegar. Bom, Romano colocou aqui a dúvida, qual será a sequência de limpeza dos cômodos ou casa, na sua casa ou no seu apartamento. Romano, seja muito bem-vindo à minha residência, você viu aí no vídeo que eu estou gravando esse vídeo de casa, e a minha residência ela é bem pequenininha, tá? Então, assim, depende da situação, depende do seu cronograma de limpeza. Puta, em casa eu preciso de um cronograma de limpeza? Com toda certeza.
eu separo esses tipos de limpeza, tá? Eu inicio sempre da parte mais geral, digamos assim, sala, cozinha, quartos, e depois vou para o banheiro, justamente para evitar esse trânsito de sujidades entre um cômodo e outro. Se possível fazer desse jeito, é até melhor. Vamos pensar assim, dentro da sua sala é o local onde tem mais fluxo de pessoas, então, teoricamente, é onde vai estar gerando maior sujidade. Na cozinha também, outras sujidades, tipos de limpeza diferentes, então tenta seguir essa ordem, dos locais mais para os menos, perfeito? Bom, outras perguntas aqui, a Michele colocou uma outra situação, assim como a Maria Letícia perguntou se a gente consegue guardar as luvas juntas, os dois tipos de luvas juntas, se eu posso guardar os panos juntos também. Teoricamente, sim, desde que você realize uma higienização desses panos de limpeza, desses equipamentos que você utiliza. Meu apartamento é pequeno, eu tenho um lugarzinho pequenininho, um DML pequenininho para guardar. Pode, sem problema nenhum, desde que eles sejam higienizados. Em alguns próximos capítulos, numa das nossas próximas aulas, a gente vai abordar esse tema. Então, espero que você esteja aí acompanhando com a gente justamente para solucionar essas dúvidas. Gostaria de agradecer o pessoal aqui do CIEMACO de Ponta Grossa e a Joana Paula, justamente por estar aí presente, fazendo parte da nossa audiência. Eu vou repassar para vocês de novo, para vocês acompanharem a segunda parte da aula, que é a parte sobre produtos de limpeza. Prestem bastante atenção, que daqui a pouco a gente retorna para mais algumas dúvidas e mais alguns comentários. Perfeito? Até daqui a pouco. Outras situações que a gente pode encontrar de equipamentos e materiais nas nossas casas, sendo que as esponjas elas são utilizadas geralmente na limpeza úmida e os panos elas podem ser utilizados às vezes para retirada de pó, também na limpeza úmida e na limpeza pesada. Outros equipamentos que eu utilizo aqui são as escovas, e aí quando eu falo em escova vem na tua cabeça escova de dente. Posso utilizar uma escova de dente, você pode ver, ó. Posso utilizar a escova de dente velha que está bem desgastada na nossa limpeza doméstica? O ideal é não. Escovas de dentes a gente utiliza para limpar dentes e não para limpeza na nossa casa. É legal a gente ter equipamentos próprios para esse tipo de coisa. Então eu vou deixar ela de lado que a gente não vai utilizar. Então eu tenho aqui uma escova já bem mais grossa, tá? Que eu posso utilizar ela para, por exemplo, esfregar os rejuntes no meu banheiro, com uma ação mecânica um pouco mais áspera. Então tenho essa escovinha aqui. Tenho uma escova menor, que é uma escova com as cerdas mais finas, com as cerdas mais maleáveis, que eu posso utilizar ela em algumas outras superfícies onde a escova grossa pode riscar ou estragar a superfície. Então eu tenho essa escovinha aqui. E também alguma coisa que é muito interessante, que é um pincel. Eu tenho um pincel exclusivo para a parte de limpeza da minha residência. Posso limpar alguns cantinhos de teclado, por exemplo, do meu computador. Às vezes o cantinho da janela, do quadro da janela, que fica ali um pouquinho de sujeira acumulada, com esse pincel de cerdas finas, eu posso fazer essa limpeza. Então tem várias situações que a gente pode utilizar. Tem esse meu pincelzinho aqui voltado só para limpeza. Alguns equipamentos também, minha pazinha de lixo, né? Minha pazinha para recolhimento da sujidade, junto com a escovinha. Essa escovinha eu utilizo só para recolher a sujidade seca no que eu recolho do chão. Então, outro equipamento que eu tenho aqui na minha casa. O meu espanador eletrostático, sim, eu tenho um espanador eletrostático em casa. A maioria dos meus móveis aqui de casa, eles têm uma superfície de madeira, como vocês podem dar uma olhada. E depois, nos próximos episódios, vocês vão ver a gente utilizando cada um desses equipamentos, utilizando cada um dos produtos que a gente vai falar daqui a pouco, e utilizando esse equipamento que é o espanador eletrostático. Tem várias formas, tem várias cores, tem vários modelos e por aí vai. Esse daqui é o meu. Então ele tem algumas funções diferentes, ele tem os pelinhos um pouco mais curtos, mas eu consigo dobrar ele, por exemplo, para limpar em cima da minha geladeira, em cima do meu armário. Eu consigo ter esse acesso com esse cantinho, então ele já fica dobrado. Aqui no cabo eu posso retirar essa parte final do meu espanador eletrostático e entra um cabo de vassoura para eu fazer uma limpeza de cantos de teto, tirar as teias de aranha, por exemplo. E ele tem várias funções. Esse daqui sempre para limpeza seca. Perfeito? Então, espanador eletrostático, mais um equipamento que eu tenho aqui na minha casa. Sempre utilizo também para limpeza de vidros ou para limpeza na minha pia da cozinha, o meu rodinho.
Então ele serve muito bem para recolhimento de água e deixar a superfície mais seca antes de do que eu secar com o pano. Então o rodinho de pia, você pode ver que esse rodinho ele pode ser encontrado em qualquer lugar, não é um rodinho de uso profissional, digamos assim, mas ele funciona muito bem na limpeza e na higienização das nossas residências. Rodinho de pia também. E por último não, quase por último na realidade, a minha escova que eu utilizo para limpar o bacio do vaso sanitário, né? Então a escova sanitária está aqui. Eu utilizo ela quando tem uma sujidade muito maior no meu vaso sanitário, às vezes com algum tipo de incrustação mineral que fica ali, aquelas pedrinhas que podem sujar muito a parte do vaso sanitário, então eu acabo utilizando ela. Outras coisas também, balde sempre é interessante ter um balde em casa. Esse meu balde aqui é de 10 litros, isso mesmo, um balde de 10 litros que eu utilizo na limpeza molhada aqui da minha residência. Outros equipamentos que eu tenho, um rodo. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, o meu rodo, aqui dentro da minha residência, eu utilizo ele para limpeza do piso. Às vezes eu posso até varrer com esse rodo também, fazer um recolhimento de cabelo, por exemplo. Quando eu tenho um chão de casa, eu consigo recolher com ele. Professor, você tem uma vassoura? Tenho uma vassoura. Sério, professor, você tem uma vassoura dentro de casa? Sim. Aqui está a minha vassoura. Mas o professor não fala que a utilização de um mop, por exemplo, é muito mais importante, porque ele não deixa erguer sujeira e tudo mais. Sim, concordo contigo. Um mop, comparado com uma vassoura doméstica, residencial, é muito melhor. Um mop seco, né? Muito melhor. Mas no meu caso, eu só tenho uma vassoura. Então eu faço a varrição na minha residência, quando necessário, com essa vassoura. Muito embora, quando não é orientado fazer... Opa, tá quase caindo minha vassoura aqui. Quando não é muito orientado a fazer essa varrição, justamente porque quando, por exemplo, você tem alguém doente em casa, evitar varrer, como pense numa limpeza hospitalar, você evita varrer justamente para evitar com que a sujidade se espalhe no ambiente e essa contaminação, essas bactérias se espalhem no ambiente também. Você tem alguma solução, professor? Sim, eu tenho. Ao invés do pano e rodo e vassoura, sim, eu tenho. Eu tenho um mop spray. Está aqui o meu mop spray. Então, eu utilizo esse mop spray. Eu posso trocar sempre esse refil aqui. Tenho um só e tenho mais de um refil. Por exemplo, desses refis, pode ver que ele está bem usadinho. Um desses refis eu utilizo para a área geral da casa e outro só para banheiro. Então é interessante, também tem essa diferença. Esse mop spray, ele muitas vezes dispensa a minha varredura seca. Eu posso fazer uma varredura úmida com ele e recolher toda a sujidade que eu tenho na minha residência só utilizando esse equipamento. Então, está aqui o meu mop spray, que eu também utilizo na limpeza da minha residência. No geral é isso. Então a gente já falou um pouquinho sobre equipamentos de proteção individual, falou um pouquinho sobre outros equipamentos e materiais de limpeza. Vocês puderam ver aí o que eu utilizo na limpeza da minha residência. Com toda certeza os outros professores que vão falar com vocês, eles vão apresentar outros equipamentos, outros materiais que eles utilizam na residência deles. Mas a minha malinha de caixeiro viajante, digamos assim, a minha malinha de ferramentas é essa. Equipamentos de proteção individual e os meus equipamentos e materiais de limpeza. Perfeito? A partir desse momento, com todos esses equipamentos, eu consigo limpar toda e qualquer superfície da minha casa. Seja ela uma superfície fria, seja uma superfície quente, seja um móvel, seja a minha bancada de pedra da cozinha, os vidros, o box, o bacio do banheiro, então eu consigo utilizar isso em vários locais. O que vai depender da minha técnica de utilização, quando eu vou utilizar cada material, quando que eu vou fazer uma limpeza seca, quando que eu vou fazer uma limpeza úmida, quando que eu vou fazer uma limpeza molhada, quando que eu vou fazer uma limpeza de reparação, uma profunda, ou uma limpeza do dia a dia. Uma limpeza de conservação, né, que a gente chama. Mas sempre partindo do pressuposto da limpeza sistematizada. Limpeza com desinfetantes, limpeza com detergentes ou produtos multiuso para remoção de sujidades, poeira e por aí vai. E desinfecção com desinfetantes para remoção e eliminação dos micro-organismos. E por falar em produtos, micro-organismos, limpeza e desinfecção, vamos começar a falar agora sobre os produtos de limpeza que eu utilizo na minha casa. São todos produtos de limpeza domésticos, tá? Eu adquiro geralmente em supermercados os meus produtos e a gente vai falar um pouquinho deles. Eu tenho uma série de produtos aqui
e vamos começar, por exemplo, com a higiene das mãos. Hoje em dia, eu tenho na minha casa, já logo na porta da entrada, o meu álcool gel ou gel antisséptico para as mãos. E sempre utilizo esse produto quando eu entro ou quando eu saio da casa para fazer a antisepsia, que é a higienização das mãos. Perfeito? Vamos lá. Produtos que não se podem utilizar, vamos começar com eles, que não se podem utilizar na limpeza doméstica, ou que são produtos, mas não se devem utilizar na limpeza doméstica. Primeiro deles, o mais conhecido, aqui, sabão em pó. Sabão em pó posso utilizar, professor? O ideal é que não utilize. Sabão em pó serve para quê? Lavação de roupas. Então, deixaremos ele só para lavação de roupas. Eu vou deixar ele aqui de lado justamente para ele não entrar mais na nossa aula. Um outro produto muito utilizado em algumas residências aí, que eu não recomendo utilizar, é o nosso amigo querosene. Querosene posso utilizar, professor? Não, não pode utilizar. Até se você der uma olhada no rótulo, e aí eu vou pedir para vocês também que leiam todos os rótulos de produto, ele não é indicado para limpeza. Ele é indicado para remoção, por exemplo, de graxas, de tinta, qualquer outra situação, mas até não para limpeza. Perfeito? Então, vou deixar ele de lado aqui também, que ele entra no hall dos produtos que não podem ser utilizados. Um outro produto que nesses tempos agora a gente está vendo bastante sendo comprado e utilizado é o álcool líquido. Tá? Eu tenho esse exemplo aqui, que ele é um álcool líquido 46%, 46 graus IPM. Tá? E a gente sempre escuta falar, álcool 70%, álcool 70% e tudo mais. Esse álcool aqui ele serve para limpeza? Até serve. Para desinfecção? Não, não serve. Inclusive no próprio rótulo do álcool, se você ler desse álcool aqui, 46 graus INPM ou 46%, ele é um álcool que ele não é indicado para desinfecção de superfícies. Para desinfecção de superfícies, muitas vezes a gente utiliza o álcool 70%. Esse sim vai fazer a eliminação de vírus, fungos e bactérias que vão estar no nosso ambiente. Muito embora ele tenha um jeito de aplicação correto, ele tem um tempo de ação correto e a gente tem que prestar muita atenção nisso. E geralmente isso está sempre descrito no rótulo. O módulo de utilização está sempre descrito no rótulo do produto. Então, por exemplo, este daqui ele fala para aplicar na superfície e deixar a superfície umedecida por no mínimo 10 minutos. Então, o tempo de desinfecção desse álcool aqui, no mínimo 10 minutos. Continuando com os desinfetantes, eu tenho aqui 2 exemplos de desinfetantes que eu utilizo na minha residência. Por gentileza, não se retenham a marcas de produto, tá? Eu cobri todas elas justamente para mostrar que a gente pode fazer o uso de diversos produtos diferentes que a gente encontra nos mais diversos supermercados, por exemplo. Mas eu tenho 2 grandes classes de produtos desinfetantes aqui, tá? Primeiro, desinfetante de uso geral. Esse desinfetante de uso geral eu posso utilizar ele na desinfecção de diversas superfícies, tá? Por exemplo, superfícies de alto toque, maçaneta de entrada e saída da residência, botão de descarga, por exemplo. Todas essas superfícies onde se tem muito contato da mão, né? Se a gente for pensar no ambiente empresarial, corrimões e por aí vai, que geralmente se tem muito contato e a gente vai fazer a desinfecção com esse produto aqui, tá? Ou com produtos desinfetantes de uso geral, tá? E os produtos desinfetantes de uso geral, eles mudam de marca para marca. Tá? Os compostos aqui dentro, os compostos químicos aqui dentro alteram. Eu vou ter diferentes tipos de produtos. Por exemplo, esse daqui, ele para ser um desinfetante, o rótulo está falando aqui que ele tem que ser utilizado puro, tá? Aplique ele puro e tem que deixar agir por mais ou menos também 10 minutos, tá? No mínimo de 10 minutos. Então, sempre necessário dar uma olhada na diluição. Às vezes ele pode ter uma diluição maior ou menor, ou tem que ser utilizado puro. E o tempo de ação também para garantir que aquela superfície esteja limpa e desinfectada. Outro desinfetante que eu tenho aqui, esse daqui, que é um desinfetante um pouco mais pesado, digamos assim, para uma limpeza um pouco mais profunda. Eu utilizo ele em determinadas superfícies, em determinadas sujidades aqui dentro da minha residência, com que eu necessite de uma limpeza um pouco mais profunda, tá? Então ele também vai ter um tempo de ação diferente, ele também vai ter uma diluição diferente, eu preciso estar ciente disso justamente para conseguir utilizar ele da melhor maneira possível.
Então, desinfetantes, ainda tem o último, a nossa conhecida ou conhecido hipoclorito de sódio, ou água sanitária. Tá? Esse daqui é para o uso residencial, ela já vem numa certa diluição, num certo grau de diluição. Então eu também tenho o uso desse produto descrito no rótulo, tá tudo certinho aqui. É importante eu ler esse rótulo desse produto, onde eu posso utilizar ela para desinfecção de superfícies, quais são as superfícies que eu posso utilizar essa água sanitária ou o hipoclorito de sódio. Não é toda a superfície que entra esse produto, porque algumas superfícies podem manchar. Ele tem um alto poder de descolorante, né? Quando cai um pouquinho de água sanitária nas nossas roupas, o hipoclorito na roupa, a gente já percebe que ela perde a cor. Então, para as superfícies, ela também pode agredir a superfície. É importante a gente estar ciente disso e prestar bastante atenção. Mas ele funciona como desinfetante também, tá? Numa certa diluição e num certo tempo de contato, para fungos, vírus e bactérias. Então, desinfetantes a gente encerra por aqui. E antes de fazer a desinfecção, eu comecei de trás para frente, mas antes de fazer a desinfecção eu preciso fazer a limpeza dessas superfícies. Então, para que eu vou utilizar para limpeza? Detergentes, de maneira geral. Quando eu falo em detergentes, eu vou pensar em detergente neutro, utilizado em todas as superfícies, pH ali em torno de 7, tá? Ele pode ser utilizado desde uma bancada de pedra, se for neutro, desde uma bancada de pedra, para um vidro, às vezes, para um piso de porcelanato, para uma parede lavável. Então o detergente neutro eu posso utilizar ele e utilizo com muita frequência, tá? Outro tipo de detergente, digamos assim, que eu tenho, que não necessita de enxágue, e esse detergente neutro eu preciso fazer um enxágue. Um outro tipo de detergente que eu tenho é multiuso. Multiuso de maneira geral. O meu aqui está num borrifadorzinho específico, sempre utilizo ele dentro de borrifadores, e o meu multiuso eu não realizo enxágue. Então, em algumas superfícies eu faço uso desse multiuso, por exemplo, em cima de imóveis, por exemplo. Faço a limpeza com multiuso ou com um detergente neutro e depois a desinfecção com um desinfetante de uso geral. Ainda para uma superfície bastante específica, o limpa-vidro, certo? Para limpeza de vidros, perfeito. Eu utilizo ele para limpeza de espelhos aqui na minha casa, para limpeza do vidro, das janelas de vidro. Então, é um tipo de detergente, se a gente for classificar, onde ele vai remover gordura e oleosidade, certo? Faço a limpeza com limpa-vidro e aí fica tudo certo. E ainda tem um produto bastante específico aqui, tá? Que ele é um produto para limpeza de telas, certo? Então esse produto ele serve para limpeza de telas de computador, limpeza de telas de televisão, que ele é um produto menos agressivo do que os outros, então eu consigo fazer uma limpeza segura das telas. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma esponjinha só para telas de televisão, computadores, telefone celular? Então eu tenho o meu conjunto para limpeza de telas, perfeito? Eu tenho o meu conjunto para limpeza de superfícies, detergente neutro ou multiuso, primeiro para fazer a limpeza, remoção de sujidade, óleo, gordura e graxa, e depois eu entro com desinfetante de uso geral, para garantir a desinfecção desses locais. Então sempre em 2 passos, limpeza sistemática e sistematizada, sempre em 2 passos. Primeiro a limpeza, depois desinfecção. E aí outras superfícies, outros tipos de sujidade, a gente vai conversando na sequência. Voltamos ao vivo. Antes de mais nada, eu queria agradecer o carinho de vocês. Joana, Manassés, Fernanda, Lisandra, Anderson, Jandira, Beatriz, Bruno, Ricardo Lima, Ana Luísa e todos vocês que estão assistindo ainda. Tem mais gente aqui, a Poliana, Sandra. Isso é um sucesso que a FACOP, nesses meios diferentes que a gente vai chegando até vocês, e faz com que isso a gente continue e que a gente chegue a locais onde a gente não chegava. Por exemplo, Londrina e Ponta Grossa, que estão nos assistindo aí, eu gostaria de agradecer o pessoal do Semaco, e também chegamos a outros estados, né, Eukêmia, que está acompanhando aí também. Mais algumas perguntas? Eu tenho a pergunta da Ariane aqui, que ela coloca sobre os materiais que são utilizados no banheiro, na limpeza de banheiros. Ariane, já vou deixar aqui para você a
o nosso convite de acompanhar os próximos episódios. Teremos episódios só sobre limpeza de banheiros e sanitários. Mas o que a gente precisa utilizar, né? Se eu consigo higienizar esses equipamentos e qual é a melhor forma de descartá-los. Bom, a gente, hoje em dia, nos mercados e nos nossos trabalhos, a gente tem a possibilidade de encontrar equipamentos descartáveis, né? Como aqueles paninhos mesmo que você pega, usa, limpa e descarta. Isso é bem legal, ele facilita muito nossa vida. Embora, às vezes, tenha um custo um pouquinho mais elevado quando a gente utiliza dentro das nossas casas, eles são bem interessantes justamente nessa parte de contaminação, tá? Muito embora isso pode gerar um excesso de resíduos, um excesso de lixo gerado aí na sua casa. Os panos e materiais, outros materiais que a gente utiliza na limpeza dos banheiros, o ideal é a gente higienizar eles de uma maneira separada, né? Claro, nunca lavar esses panos junto com as nossas próprias roupas ou com os panos que são utilizados em outros locais da nossa residência. Se possível, deixa o pano de molho num balde com alguma solução desinfetante. Você pode utilizar, às vezes, hipoclorito ou desinfetante de uso geral. Depois faz a secagem desse, se for necessário, às vezes pode até bater ele na máquina depois dessa prévia higienização. Ou lava ele na máquina de maneira sozinha, né? Justamente para não misturar com as outras coisas. Vamos lá para outro estado, aí o Quênia coloca uma pergunta para a gente sobre o uso de aspiradores, né? Se é necessário a gente utilizar as máscaras no processo da retirada nos descartes de resíduos. E sim, se possível, sim, aí a gente pode estar falando de um ambiente um pouco mais, de um ambiente laboral, né? Da limpeza profissional em ambientes como um escritório, como uma fábrica, e sim, é interessante. Primeiro, por causa das partículas que aquele aspirador vai sugar e pode estar dentro daquela sujidade algum vírus, algum fungo, alguma bactéria que pode ser inalado, então é legal utilizar máscara sim. Tem alguns tipos de aspiradores, mas aí são da linha profissional, dificilmente eles são encontrados nas nossas casas, que eles possuem um filtro que a gente chama de filtro EPA. Ele segura nesse filtro todas as partículas menores e também alguns tipos de fungos e bactérias. Aí é um caso um pouquinho à parte. Mas, se possível, use máscara, sim, no descarte desses resíduos. Máscaras e luvas cirúrgicas, luvas de proteção também, desculpe, luvas de proteção também é necessário utilizar. Vamos ver o que mais que a gente tem de perguntas. Queria agradecer aqui a Jaqueline, a Magda, que acabaram de entrar, a Edilane, a Valéria, todas essas pessoas que estão assistindo aí a gente, eu já agradeço desde já. Bom, nos próximos episódios eu quero que vocês acompanhem e vão prestando bastante atenção. Às vezes um dia sou eu que vou estar aqui, às vezes outro dia é a professora Viviane ou algum outro professor da FACOP, trazendo sim muitíssima informação de qualidade para vocês. Eu espero que a gente possa se rever em breve. Gostaria de dar boas-vindas à minha residência, à minha casa. Sempre serão muito bem-vindos aqui e também na nossa página da FACOP. Eu acho que as perguntas acabaram. Se ficou alguma, se passou alguma pergunta, pode ficar tranquilo que a gente vai responder, certo? Judite, boa tarde, que está chegando agora. Não perca o vídeo, ele vai ficar gravado. Assiste o vídeo no nosso feed do nosso Facebook, que ele vai estar lá, tá? Acompanhando todas as aulas. Acompanhe o próximo, na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui. Deem um like, curtam o nosso Instagram, curtam o nosso Facebook, os canais de YouTube também da FACOP, e a gente está aqui por vocês. Até mais, muito obrigado.